primeiramente agradecer o convite da BSPK, especialmente ao Marcelo Lima, que me ajudou muito nessa apresentação. Eu vou tentar ser breve, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre como andam os nossos trabalhos de norma aqui da MBR, Sistemas de Sprinter no Brasil. Eu vou tentar ser um pouco breve, mas assim, basicamente a gente vai falar como são as normas, como elas são feitas, qual a importância de nós termos normas brasileiras em português, quem nós somos, nós da comissão técnica, nosso objetivo, a nossa estrutura, os trabalhos realizados e os próximos projetos. Porém, o objetivo principal dessa palestra é convidar a todos a participar efetivamente das reuniões de comissão. A ideia é que, assim, vocês podem sair daqui sem lembrar nada do que eu falei, do que eu apresentei, mas eu gostaria que vocês saíssem daqui com a vontade de participar com a gente da fabricação das normas, né? A ideia vai ser essa. Bom, não. Bom, o que são as normas? Colocando de uma forma bem simples, uma norma é uma forma acordada e repetível de se fazer alguma coisa. É um documento que contém especificações técnicas ou outros critérios precisos desenvolvido para serem utilizados como uma regra, diretriz ou definição. As normas tornam a nossa vida mais simples e aumentam a confiabilidade e a efetividade de muitos produtos e serviços que usamos. E, finalmente, as normas são criadas a partir de um conjunto de experiências e conhecimento de todas as partes interessadas. É um trabalho coletivo. Então, a ideia aqui é que todos participem. Qual a importância de nós termos normas brasileiras? Como todos sabem, todo projeto de Sprinter deve ser calcado em normas. A única norma brasileira atualizada e publicada é a 10897 para Sprinters de uso geral. Nós temos também, que foi atualizada e publicada o ano passado, a norma de armazenagem de líquidos inflamáveis. Não foi feita por essa comissão, por uma outra comissão, mas também trata do assunto específico para líquidos inflamáveis. Quando partimos para casos específicos, como áreas de armazenagem, casa de bombas, armazéns refrigerados, entre outros, nós temos que usar normas internacionais. Por esse motivo, hoje em dia, é prática comum a utilização de normas estrangeiras pelos projetistas no Brasil. Por volta dos anos 70 e 80, foram utilizadas uma norma inglesa chamada FOC. Eu não tenho conhecimento dessa norma, não é do meu tempo, eu acho que várias pessoas aqui devem ter usado, eu espero que não usem mais, né? Mas, com certeza ela está desatualizada. A Diana até mencionou ela, mas... Bom, hoje em dia os projetistas utilizam a MFPA para o desenvolvimento dos projetos. Acredito que a MFPA 13 e a MFPA 20 são as mais utilizadas. Em casos mais específicos, e geralmente a pedido de seguradoras, também são utilizadas as normas da seguradora FM Global.
Afinal, por que a gente precisa de normas brasileiras? Nós necessitamos de normas do sistema de Sprinklr em português, primeiro. Isso diminui os erros de projetos cometidos muitas vezes pela interpretação errada da norma. Muitas vezes, nas reuniões da comissão, nos deparamos com assuntos que cada um fazia de um jeito porque ele entendia que era daquele jeito. Nessa hora, vemos a importância da participação de um grupo maior de interessados, principalmente os projetistas, que são os que mais vão utilizar as normas e que mais traz dúvidas e experiências referentes às normas. Então, mais uma vez, fica o convite. Para vocês verem o quanto a participação de vocês nos ajudaria muito nesse processo, é a troca de experiência. Exemplos reais que acontecem no dia a dia e dúvidas reais do dia a dia. Importante lembrar que muitas vezes a norma especifica um certo parâmetro que faz todo sentido nos Estados Unidos, mas que para as nossas condições climáticas não necessitam ser aplicados. Alguns exemplos simples são os suportes com travamento para áreas sujeitas a terremoto e soluções anticongelamento. Posição das válvulas dentro do prédio, fora do prédio, em função de congelamento. A gente não tem, por enquanto no Brasil, neve, nós não temos terremotos. Então, a partir do momento que temos normas brasileiras, também todos os estados utilizarão a mesma norma, com a ideia da unificação do decreto. Isso ficaria muito mais fácil e muito mais acessível para todos os projetistas. Agora eu vou falar um pouquinho de quem somos. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela foi criada em 1940. Ela faz a gestão do processo de normatização no Brasil. Ela é reconhecida pelo governo como o único Fórum Nacional de Normatização. A ABNT tem os comitês técnicos, que são, a gente chama de CB, os comitês brasileiros. Nós temos cerca de 60 comitês brasileiros, de mineração, construção civil, eletricidade, e o nosso comitê, o CB24, é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Além dos comitês, nós temos as ONS, que são organismos de normatização setorial. São organizações privadas ou mistas, sem fins lucrativos, que têm atividade reconhecida como campo de normatização e é credenciada pela ABNT. Um exemplo de ONS é a 35, que é o Organismo de Normatização Setorial do Petróleo, que foi quem fez a revisão da 17505, que é a norma de líquidos inflamáveis. O CB24 foi criado na década de 70, após o incêndio dos edifícios Sandraus e Joel. Dentro do CB24 tem os subcomitês. Nós temos os subcomitês de incêndios em edifícios, emergência de incêndios, incêndios em áreas florestais, e nós fazemos parte do subcomitê de proteção ativa contra incêndio. Dentro do subcomitê, nós somos a comissão de estudos. Então, fazemos parte da comissão de estudos de chuveiros automáticos. Além dos comitês técnicos, existe uma outra área, que é a comissão de estudos especiais, para casos em que os assuntos não são normatizados nem pelo âmbito dos CBs e nem pelas ONS, assuntos bem específicos. O CB24 tem um superintendente, engenheiro José Carlos Tomina, chefe da secretaria, que é a Rose, o nosso coordenador, Marcelo Lima, e o nosso secretário, Fábio Maza.
Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é manter ciclos de revisões curtos das normas. Isso já aconteceu com a 10897, que temos uma publicação em 2007 e uma nova publicação em 2014. Atender a uma necessidade real, que é o caso das normas internacionais tratarem de assuntos que não condizem com a nossa realidade. Então, a gente tem a necessidade de ter normas brasileiras. Ter uma aplicação prática, isso é, ser implementável. Ser obtiva de forma participativa. Mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu já estou falando, a importância da participação de todos e o maior número de pessoas que participem ligadas ao tema das nossas reuniões. Gerar benefícios e não entraves e ser obtida através de consenso. Ser obtida através de consenso, isso se fará naturalmente com a participação ativa de todos os interessados, uma vez que os temas são amplamente discutidos nas reuniões e concluídos com a aceitação da maioria. E não inibir o desenvolvimento tecnológico. Esse é um item muito importante, uma vez que as normas são revisadas a cada 4 anos, é mais ou menos a periodicidade da NRPA. Se nesse período um fabricante lança um novo produto, testado e certificado para uma situação específica que não está na norma, ela terá que aguardar até a próxima revisão para poder comercializar. Não. Novas tecnologias poderão ser utilizadas desde que o fabricante forneça um catálogo técnico com todas as informações e critérios de projeto e instalação para o equipamento a ser utilizado. Como funciona a estrutura da comissão de estudo? Nós nos reunimos uma vez por mês e nós temos que ter um quórum de produtores, que são os fabricantes e distribuidores, neutros, que são as seguradoras, corpos de bombeiro, órgãos governamentais, e os consumidores, que são projetistas, instaladores e clientes finais. Para uma norma ser publicada, pelo menos uma pessoa de cada grupo tem que participar efetivamente das reuniões. Sem isso, não conseguimos fazer a publicação. Com isso, mais uma vez, eu convido a todos a fazerem parte dessa equipe. Principalmente os usuários, que são os projetistas, instaladores, responsáveis pela análise técnica dos projetos do Corpo de Bombeiro e as seguradoras. Nós gostaríamos muito que o Corpo de Bombeiro nos ajudasse com a sua participação. Vocês têm experiências práticas, vivem situações reais, e esse conhecimento é muito importante para quem está projetando. Os projetistas, então, deveriam ser a maioria, pois são eles que nos trazem as situações mais estranhas, onde o que está sendo escrito na norma não tem como ser aplicado. Mais importante ainda que os projetistas são os instaladores. Muitas vezes, eles recebem um projeto perfeito, aprovado pelo Corpo de Bombeiro, aprovado pela seguradora, pelo cliente, e quando vão instalar, percebem uma viga que não estava no projeto, ou uma terça com uma altura maior do que o projeto. E o que eles fazem? Por falta de conhecimento, simplesmente eles mudam o projeto. Estava um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e é isso que vai fazer toda a diferença na hora de um incêndio real. Uma linha de sprinkler obstruída, um retardo no acionamento do sprinkler, por não respeitar a altura de instalação, podem comprometer totalmente a eficácia do sistema. Casos assim acontecem todos os dias e vão continuar acontecendo. O importante é saber identificar o problema e encontrar uma solução, que sabemos que algumas vezes é muito difícil.
gostaria de explicar o fluxo do processo da obtenção da norma. A gente precisa de uma demanda, a sociedade, o mercado, alguns acontecimentos marcantes manifestam a sua necessidade. Essa demanda é enviada para a BNT, que verifica quem será responsável por esse processo, um CB, uma ONS ou uma comissão de estudos especiais. A elaboração do projeto da norma é o nosso trabalho. Nesse momento é criada uma comissão de estudos ou o assunto é discutido numa comissão de estudos existente. Após várias reuniões, em média uma norma leva aí aproximadamente 2 anos para ser publicada. Quando o assunto é um pouco crítico, pode levar muito mais do que isso. Esse trabalho vai para a consulta nacional. A consulta nacional, a norma fica disponível no site da ABNT cerca de 30 a 90 dias, dependendo da importância, para que os interessados possam tomar conhecimento e fazer os seus questionamentos. Esses questionamentos podem ser de erro de português, a interpretação da norma, que ela não entendeu algum sentido, alguma frase que não ficou clara. Quando a norma não é aprovada, com muitos comentários, ela volta para a gente, a BNT faz a análise dos votos, e esses questionamentos voltam para a nossa análise, e a pessoa geralmente que fez o comentário é convidada a participar no dia da reunião em que o comentário vai ser tratado, e esse ciclo ele ocorre até a gente ter, através da consulta pública, a aprovação. Após aprovada, a norma vai para a publicação. O importante a gente ressaltar é que a BNT não faz as normas, ela só faz a gestão desse processo. Como vocês podem ver, quem faz as normas somos nós, consumidores, neutros e fornecedores. Por isso, não preciso nem falar, vocês já sabem o que eu quero. Agora eu vou falar dos trabalhos que nós realizamos e temos realizado. Nosso principal trabalho é a norma 10897, que é a proteção contra incêndio em chuveiros automáticos. Ela necessitou de uma revisão recentemente em função da criação da norma de sprinkler para a área de armazenagem, incluindo os critérios de instalação para sprinkler de armazenagem. Ela foi publicada esse ano. Outra norma foi feita pelo comitê, é a de tubos e conexões de CPVC, pelo CB24, junto com o CB02 da Construção Civil. A norma de chuveiros automáticos que está em andamento é a 6.125, 6.135, que é, em função da grande variedade de produtos que o Brasil vem recebendo no exterior, surgiu a necessidade do desenvolvimento de uma norma nacional para teste de conformidade dos produtos. Isso a gente já falou bastante aqui nesse congresso. Essa norma está sendo revisada. Hoje nós temos 2 números, mas na verdade ela vai virar uma norma só. Já está em fase de revisão geral. A nossa expectativa é que o ano que vem, no final do primeiro semestre, ela já seja publicada. A 17.792, a gente acredita que é uma das mais importantes, que é a norma de sprinkler para a área de armazenamento. Ela já está em fase final, o ano que vem ela também já está indo para a consulta técnica, e a nossa expectativa é que no final do primeiro semestre, ela já seja publicada. E uma outra norma que eu já comentei, que é a 17.505, a parte que nos é mais interessante é a parte 4, que é o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis para recipientes em tanques portáteis. E tudo isso, gente,
Vocês podem utilizar qualquer uma dessas normas, mas todas elas vocês vão precisar da 10897 como parâmetro de instalação. Tanto a norma de armazenamento quanto a norma de líquidos inflamáveis, elas vão dar o parâmetro de projeto, mas vocês não conseguem fazer um projeto utilizando só elas. Tá? Agora, com os próximos projetos, como os nossos trabalhos estão em fase de conclusão, e nós temos uma demanda grande de novos projetos, nós fizemos uma pesquisa no grupo que a gente tem no LinkedIn. A gente tem cerca de 150 pessoas nesse grupo, mas aproveitando essa ferramenta, nós fizemos uma pesquisa informal para saber a opinião de quais deveriam ser as próximas normas a serem conduzidas pela nossa comissão. Infelizmente, apenas cerca de 20 pessoas participaram, mas a votação foi quase unânime. Então, para o ano que vem, nós vamos fazer uma norma nacional de casa de bombas, em primeiro lugar, e de proteção para armazenagem de refrigerados. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. A próxima reunião que nós vamos ter já é na semana que vem, quinta-feira. A gente se reúne toda primeira quinta-feira do mês. Na verdade, às vezes a gente tem que fazer alguma alteração, mas geralmente toda primeira quinta-feira do mês. No IPT, aí a gente está com o e-mail do CB24, o site. Semana que vem, tá? Estão todos convidados. E para vocês receberem o convite, e se vocês não quiserem mandar um e-mail para o CB24, eu me proponho que vocês me deixem um cartão, alguma coisa que eu passo para o nosso secretário, para ele mandar o convite. Eu já fiz o convite informal para várias pessoas aí durante esses dias, mas eu acho que, mais uma vez, a participação de vocês é muito importante. Obrigada. Obrigado.